porque eu não posso esquecer o seguinte: quando a gente termina a reunião, tem que deixar salvar a gravação, entendeu? Tem isso também, é uma coisa que a gente não pode desligar direto. Tem essa questãozinha a mais, mas tudo bem. Bem, meus irmãos, já está chegando aqui o nosso horário, são 16 horas, hoje, quinta-feira, dia 26 de 1 de 2023, não é? E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas. É uma obra de Hermínio de Miranda. E nós estamos aqui estudando o capítulo, deixa eu pegar aqui direitinho, só para a gente está reiniciando, né? O capítulo 4, que trata da interação, animismo, mediunidade. E nós vamos hoje começar o item 7, que fala de a busca da sanidade. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, pela bênção que nós recebemos de estarmos aqui reunidos em família para estudarmos mais essa obra da doutrina espírita, essa obra maravilhosa, Diversidade dos Carismas, teoria e prática da mediunidade. Então, te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie, para que nós possamos, a cada dia, crescer, melhorar mais e podermos, assim, Senhor, sermos eficientes no nosso trabalho, buscando sempre auxiliar aqueles que mais necessitam. Convidamos aqui os espíritos amigos para se reunirem conosco, para nos auxiliarem nesses estudos, e assim, Senhor, podermos todos crescermos juntos. Abençoe, Pai, a nossa Casa Espírita, a todas as casas espíritas aqui representadas, companheiros que vieram estudar conosco, e que a tua paz envolva a todos nós. E assim, já sentindo o abraço fraterno dos espíritos amigos que se reúnem conosco, te pedimos amorosamente, Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, apareceu uma mensagem aqui, Denise, diz assim: configure áudio profissional em configurações de áudio. Eu não vou mexer nisso, não, porque é um negócio aqui que aparece, eu não sei como é que funciona isso, né? Então, deixa isso aí. Aqui não apareceu. Para mim aparece. Estava aparecendo para mim, eu apertei, tinha saído da reunião e a outra entendi. Eu apertei, entendi, sumiu. Entendi. Pronto, saiu, pronto. Eu cliquei o xizinho ali. Então, está tudo bem. Então, vamos lá iniciar aqui a nossa leitura, né? Aqui dentro. Vamos lá. A busca da sanidade. Então, ele diz assim, no item 7. A busca da sanidade. Lembra, Regina, ainda, que muitas dessas experiências reveladoras ocorriam em plena vigília. Eram aqueles fenômenos que a Regina realizava, né? Ela conseguia fazer leitura de pensamento, ela conseguia saber o que ia acontecer, ela tinha uma mediunidade extraordinária. Então, ele fala aqui, muitas dessas experiências reveladoras ocorriam em plena vigília, sem nenhum transe. Então, às vezes, ela não precisava estar em transe para que o fenômeno mediúnico ocorresse. Aí, sem um transe, desdobramento ou sonho. Conforme vimos, ela vivia literalmente duas realidades fundidas em uma só, sem entender o que se passava com ela. A continuar, aquilo caminharia irremediavelmente para o desequilíbrio mental e alienação. Então, era aquela situação. Ela vivia de uma tal maneira entre essas duas realidades
E se ela não tomasse cuidado, ela poderia até ter um desequilíbrio mental e uma alienação, porque ela ainda não era uma médium muito bem preparada do ponto de vista do conhecimento, então ela não sabia ainda como mexer com aquilo tudo. Então, se ela não tomasse cuidado, ela poderia até, né, ficar totalmente alienada, porque uma hora ela está conversando com as pessoas aqui, daqui a pouco ela está vendo um espírito ali falando, de repente ela já não sabe mais se quem está falando com ela é encarnado ou desencarnado. Aí eu me lembro o Chico e o Divaldo. O Chico trabalhava no Ministério da Agricultura. Ele me conta que chegou um momento que a coisa estava de tal forma que, às vezes, chegava uma pessoa no balcão para falar com ele, ele chamava um colega e disse assim: você está vendo aquela pessoa? Se o colega disse, estou, aí ele sabia, era o encarnado. Que às vezes chegavam esses espíritos e ele não sabia, e ele às vezes ia conversar, estava conversando, e o pessoal dizia, o Chico é maluco, porque as pessoas não viam, era espírito. Então ele muitas vezes fazia assim, o Divaldo também, o Divaldo disse que quando era bem mais jovem, né? Ele fazia isso, ele também trabalhava numa repartição pública, e ele tinha uma amiga, e ele dizia para ela, assim, baixinho, você está vendo alguém ali? Ela dizia, pô. Aí ele ficava tranquilo, sabia que era encarnado. Se ela dissesse, não estou, ele já sabia que era espírito. Porque senão ele poderia. Eu já contei um fato que aconteceu com meu irmão, né? No portão de casa. Então é uma coisa constrangedora. Você pode falar alguma coisa e pôr um espírito e as outras pessoas vão até poder imaginar. Você pode até estar no emprego, de repente. Porque a situação pode sair do teu controle e aí acontecer em qualquer lugar. Quem já não viu uma pessoa dá passividade, às vezes, na rua, numa festa, né? No portão de casa, andando. E aí as pessoas vão pensar o quê? É maluco. Se você dá uma passividade dessa dentro da tua empresa, você pode ser mandado embora. Né? Não, você está com problema psiquiátrico, vai se tratar, não queremos trabalhar com você assim. Então, era uma coisa muito perigosa. E ela era professora, trabalhava numa escola. Ela já tinha tido até um problema, lembra? Ela passou um fim de semana num sítio e depois, 2 dias depois, ela encontrou com a pessoa que a hospedou e ela não reconheceu a pessoa. O Hermínio até alerta, quando ele falou, ele acreditava que ela tinha dupla personalidade também. Uhum. E aí, quem foi passar o fim de semana no sítio, foi a outra personalidade. E ela ficou super constrangida, porque a mulher ficou aborrecida com ela, achando que ela era uma mal agradecida, mal educada, e tinha passado o fim de semana, aproveitado e depois virava a cara para a pessoa. Então, são situações muito delicadas. Então, diz aqui, aliás, profissionais da área de saúde mental não teriam, como não tiveram, a menor hesitação em enquadrar aqueles estados dos seus esquemas acadêmicos, aplicando-lhes os rótulos definidos pelos tratados científicos que ornam prateleiras eruditas. Então, ela está dizendo aqui que muitos médicos não tiveram nenhuma dificuldade em classificá-la como alguém com alguma patologia, com algum problema psiquiátrico, né? Quando procurou dirigentes e entendidos nos centros espíritas, encontrou um novo tipo de dificuldade: a incompreensão e o afogamento, quer dizer, a precipitação dos que identificam qualquer desequilíbrio emocional resultante de visões do passado, fato mais comum do que muita gente pensa, como obsessão, sendo a pessoa em tais condições logo despachada sem apelo para as reuniões de desobsessão ou para as de desenvolvimento da mediunidade. Também foi outro problema. Nós estamos aqui no item 7, a busca da sanidade, do capítulo 4. Então, foi outro problema que ela teve. Chegou na casa espírita, começou a produzir aqueles fenômenos. O que aconteceu? Os presidentes das casas espíritas disseram logo, está processo obsessivo.
Isso é obsessão. E aí colocaram ela ou outras pessoas que apresentam o mesmo problema na reunião mediúnica, sem nenhum preparo. E a gente sabe o que acontece quando você bota uma pessoa na reunião mediúnica sem preparo, a situação da pessoa pode até piorar. A pessoa pode até se desequilibrar mais ainda, né? Então, eu digo aqui, são assim interpretados estados de angústias inexplicáveis, medo não identificado, visões, vozes e coisas desse tipo. É impossível, convém admitir, que isso resulte mesmo de problemas obsessivos, mas não é a regra geral, rígida e única. Então, é possível, sim, que uma pessoa tenha visões, fique ouvindo vozes, de repente tenha crise. É possível que seja um problema obsessivo, mas você não pode dizer que será sempre um processo obsessivo, não é? Então, você não pode rotular sempre como um processo obsessivo. É possível. Às vezes a pessoa chega numa casa espírita produzindo vários fenômenos. Aí você encaminha a pessoa para o tratamento espiritual, para assistir umas palestras públicas, para receber o passe, aí a pessoa faz um curso de evangelho, dali a alguns meses, tudo aquilo passa e nunca mais a pessoa produz fenômeno nenhum. Aí a pessoa, mas ela é médium, ela tinha visões, ela falava, ela dava comunicação, era tudo, né, desequilibrado. Aí a pessoa passou pelo tratamento, se harmonizou, os fenômenos pararam. Então, às vezes, o fenômeno, a coisa se desequilibra até para que a espiritualidade até trabalhe, para que a pessoa busque um tratamento, um equilíbrio. E aí ela se equilibra, acabou. Ela não vai ter mais passividade. Então a pessoa vai dizer, então a mistificação, não. É porque a mediunidade dela estava totalmente desequilibrada. Ela passou a se tratar, tudo se harmonizou, não vai trabalhar mais na mesa mediúnica, em lugar nenhum. Então, não, é um terrível engano quando era muito comum antigamente, a pessoa chegava numa casa espírita apresentando desequilíbrio, pensando, isso é problema de mediunidade, precisa desenvolver. Quem já não ouviu isso? Né? Precisa desenvolver. Aí bota a pessoa... Eu me lembro que uma vez, uma amiga nossa aí do CEOI, amiga muito querida, ela foi até uma das fundadoras do CEOI também. Ela teve esse problema. Ela chegou à casa espírita assim, e aí colocaram ela na mesa mediúnica, ela tomou, sabe, ela ficou meses, e a coisa só piorava, 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 até que ela um dia bateu o pé, disse que não ia ficar mais, saiu, depois ela voltou e aquilo acabou. Hoje, nada, 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 ela só aplica o passe. Mas colocaram, como ela é uma pessoa assim, bastante inteligente, ela percebeu que aquilo estava trazendo para ela problemas gravíssimos. Então, ela mesmo saiu, né, para evitar que a coisa piorasse. Aí ele diz aqui, temos tido oportunidade de verificar isto pessoalmente, diz Hermínio, quando procurados por pessoas que estão ou estavam sendo tratadas em centros espíritas como obsediadas. Claro, sem nenhuma possibilidade de êxito. Pelo contrário, com visíveis sinais de agravamento dos problemas. Então, pessoas estavam sendo tratadas como obsidiadas e não estavam tendo melhora nenhuma, muito pelo contrário, estavam até piorando a situação, né? Não há dificuldades insuperáveis em delinear um procedimento de ajuda mais racional a essas pobres criaturas desarmonizadas. Em primeiro lugar, é preciso apurar se a pessoa quer de fato ficar boa. Em tudo na vida. Em tudo na vida, né? Às vezes a pessoa chega para você, menino,
Eu estou com um problemão. Primeiro você deve pensar, ou se é uma pessoa muito íntima, né? Você quer mesmo resolver esse problema? Que às vezes a pessoa não quer. Ela não quer, ela não está muito disposta a resolver aquele problema. Aí ele diz aqui, em primeiro lugar, precisa apurar se a pessoa quer, de fato, ficar boa. Muitos se dizem aflitos para se livrarem daquilo, mas, no fundo mesmo, preferem continuar como estão em situação que lhes proporciona certas e doentias vantagens. É interessante isso, né? Às vezes a pessoa tem um problema grave. E ela até fala, ai meu Deus, isso eu não consigo mais viver assim. Aí você recomenda buscar um tratamento, pode ser o tratamento na casa espírita, o tratamento médico, mas a pessoa não vai. Por quê? Porque, na realidade, ela não quer solucionar aquilo. Porque, como ele diz aqui, às vezes, ter aquele problema proporciona para ela algum tipo de vantagem, ou, como ele diz, até uma doentia vantagem. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga muito querida, e há muitos anos atrás, ela tinha um problema grave. E eu dizia para ela, vai resolver isso. E ela não ia. E depois eu comecei a perceber que ela não ia, porque na cabeça dela, e naquela época ela estava muito desarmonizada, se ela resolvesse aquele problema, eu acreditava que ela tinha medo de perder a atenção das pessoas. Entendeu? Porque ela estando com problema, todo mundo né, fica lá naquela coisa de amparar, ficava em cima. Então, eu acreditava que ela pensava que se ela resolvesse, não teria mais aquelas pessoas em volta cercando, né, querendo dar uma ajuda, não sei o quê. Então, é o que ele fala aqui, uma doentia vantagem. Ô, Rose, Oi, fale. isso acontece em trabalho. Você mais vê em trabalho. Pessoa que. A pessoa realmente está com algum problema, enfim, ansiedade, algum tipo de depressão, mas que não impossibilita a pessoa de trabalhar. Mas aí o que acontece? Aí ela procura o psiquiatra, aí consegue uma dispensa. Mas o psiquiatra, ao mesmo tempo, fala: você tem que fazer uma terapia, encaminha a fazer terapia psicológica. E aí ela simplesmente não vai. Frequenta o primeiro dia, segundo dia, porque ela não quer resolver o problema, porque ela tem a vontade que ela fica em casa dispensada. Tirando as licencinhas. As famosas licencinhas. Exatamente. E, às vezes, no emprego, eles pedem um relatório do terapeuta, para ver se a pessoa já está dispensada. Porque se o terapeuta disser assim, está dispensada, então a empresa quer o laudo. E aí vai apresentar o laudo, você vai ter que voltar ao trabalho. Então, sabe, de ser humano não é fácil, né, gente? E sempre a gente vai encontrar cada coisa que até desenvolvida. Aí, na questão 280 de O Livro dos Espíritos, lá na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, as relações do além-túmulo, né? Ele pergunta, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E aí os espíritos dizem, os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Vendo aqui, os espíritos bons, eles trabalham no visando o soerguimento moral do indivíduo. Essa é a função deles, tá? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir a sua missão. Então, os espíritos bons têm essa missão de auxiliar no soerguimento moral de pessoas. Mas
eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, a missão deles é nos ajudar. Nos ajudar. Mas se eles percebem que o indivíduo não quer buscar a melhora, como disse aqui, né, o Hermínio, muitos preferem continuar como estão, em situação que lhes proporciona certas e doentias vantagens, eles respeitam. Eles respeitam. Você quer continuar assim, meu filho? Fica. Eu não sou eu, não vou. Né? Não vou obrigar você a melhorar, a mudar. Eles respeitam. A missão deles é nos auxiliar. Né? Para que nós possamos nos levantar, melhorar. Mas eles respeitam, como Jesus respeitou o livre-arbítrio de todos. E um dos irmãos que ele mais respeitou, apesar de amá-lo, não é? Ele disse, vai e faz o que você acredita que deve fazer. Ele amava Judas, e ele sabia que Judas o amava, mas ele não disse, ele disse assim, não, Judas, pelo amor de Deus, não faça isso. Não porque você vai me prejudicar, não porque você vai se arrepender demais quando descobrir o erro e vai sofrer muito. Porque Jesus não poderia ter feito isso? Judas, não é por mim. Eu não estou pedindo a você que não me entregue. Não é porque eu não quero sofrer, né, aquelas torturas. Não. É porque eu não quero que você sofra o que você vai sofrer. Porque você vai se arrepender. Você vai se arrepender tanto que você vai se enforcar. Isso vai agravar as suas problemáticas. Mas Jesus poderia falar isso. Não é por mim. É porque eu te amo tanto e eu não quero ver você sofrer. Mas se Jesus fizesse isso, como é que Judas adquiriria experiência? Ele não faria o aprendizado, entendeu? Ele não. Então, Jesus, apesar de saber que havia 95% de chances de Judas cometer o ato, e que Judas ia sofrer demais, ele não podia violentar o livre-arbítrio de Judas. Mesmo amando Judas como ele amava, e sabendo que Judas não estava fazendo aquilo por maldade. E sabendo que Judas o amava. Mas ele não podia tirar a oportunidade de aprendizado de Judas. E se ele fizesse isso, ele estaria violentando o livre-arbítrio de Judas. É dolorido isso, não é? É dolorido. Mas você precisa deixar que a pessoa caminhe pelos próprios pés. Nós temos que fazer isso. E toda vez que a gente faz, dá errado. Já perceberam? Toda vez que você tenta fazer isso, principalmente com pessoas que a gente ama, que a gente faz isso muito com pessoas que a gente ama. Toma frente aquele negócio. Não, deixa que eu resolvo. Você se arrebenta. Porque a gente não pode fazer isso. Bem, se toda vez que a gente tentou fazer isso, não deu errado. Não foi como diz o povo, não foi pior ainda que o soneto. Muito pior. Então, a gente tem que deixar. E Jesus, os Espíritos amigos, deixam. Então, ele diz aqui, outros porque, embora reconhecendo que o trabalho de recuperação de volta à sanidade mental, que o trabalho de recuperação é você adquirir, recuperar a sanidade mental. Tenha de ser individual, ficam buscando aqui e ali quem possa realizar a mágica de resolver todos os seus problemas. Porque nós sabemos que os meus problemas só eu posso resolver. Alguém pode até me dar uma mãozinha, mas eu sei disso. Mas mesmo assim, sabendo que esse trabalho de recuperação da sanidade individual,
a gente fica tentando arrumar alguém para fazer o milagre por nós, para fazer o trabalho por nós. Né? Você sabe, e é você que tem que resolver o problema. Mas a gente fica olhando assim, alguém diz alguma coisa aí? Será que alguém aí se candidata a me salvar? Ele está falando isso aqui, né? Desejam apenas ou exigem que lhe tirem a dor o quanto antes, mas não estão dispostos a realizar os esforços, as modificações íntimas, os sacrifícios e renúncias, para que a tarefa seja viabilizada. A esses não há como ajudar. Não há como ajudar. Porque quando a pessoa não quer realmente fazer o esforço e ficam sentadas esperando que outros façam por elas, não vai dar. Não há como ajudar essa criatura. Porque o que é nosso, somente nós podemos fazer, tá? Então, não tem como buscar. E aqui eu trouxe um texto do Dr. Bezerra de Menezes, deixa eu achar aqui. Esse é o Universidade de Carimbo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa, peraí, deixa eu ver se eu acho. Tela, eu vou ter que ir lá no... Eu esqueci de abrir o texto. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Hoje é 26. Ah, tá. Vamos ver se... Vocês estão vendo o texto? Sempre demora um pouquinho. Apareceu aí, Denise? Apareceu. Apareceu? É do livro Laudos Espíritas, da Loucura, de Pagano Júnior, e Júlia Anália S. Oliveira. Esse livro é muito bom. Palavra de incentivo. É uma mensagem psicografada do doutor Bezerra de Menezes. Parece que é Dalva Silva Souza, que... Deixa eu ver aqui no final, acho que é isso mesmo, a Dalva Silva Souza, eu conheci. Ela trabalhou muito na Federação Espírita, ali na Avenida Passos, trabalhava, a área dela era da evangelização, muito amiga da Marilena Mota, eu a conheci lá. E ela psicografa essa mensagem do doutor Bezerra de Menezes. E ele vai falando, né, sobre esse trabalho de auxílio às pessoas. E ele vai dizer assim, doutor Bezerra, os fatos analisados pela equipe de companheiros que atendeu aos apelos do alto e colocou as energias do coração em movimento, nos falam com clareza que não são necessários recursos mediúnicos espetaculares, nem ambiências sofisticadas para o trabalho. Ele vai falando aqui sobre esse trabalho que é realizado na casa espírita, visando auxiliar esses irmãos que chegam à casa necessitados de ajuda. Porque quando ele mandou essa mensagem, estava acontecendo na federação um seminário, um evento voltado para o trabalho mediúnico das casas espíritas, de auxílio a essas pessoas que têm problemas, a espíritos também, com todas essas questões que nós falamos aqui. E aí o doutor Bezerra veio para trazer uma palavra sobre como deve se acontecer esse trabalho da casa espírita, esse socorro, como as casas espíritas que recebem essas pessoas devem agir, como deve ser a ambiência, porque, como nós falamos, muitas pessoas chegam à casa espírita necessitando de uma série de problemáticas e a casa tem que estar preparada para saber, entender o problema da pessoa, ou encaminhar para o atendimento fraterno, ou encaminhar para o tratamento espiritual, ou direcionar para um estudo, entendeu? Então, ela tem que saber isso. E como dar uma palavra de orientação a essa pessoa, porque muitas delas chegam lá apenas querendo o quê? Se livrar do problema. E não tem como você se livrar do problema.
Entendeu? Como assim? Ah, eu estou aqui, o meu pé machucado. O que eu posso fazer? Vamos fazer um curativo. Mas, às vezes, é uma inflamação. E você passar só água oxigenada e o mercúrio não vai resolver o problema. Então, muitas vezes, nós apenas queremos nos livrar do problema. Nós não queremos fazer um tratamento adequado. Então, ele vai falar sobre isso, né? A simplicidade de uma sala, a seriedade e a boa vontade daqueles que portam possibilidade de contato de qualquer grau com o mundo invisível e a direção de uma razão lúcida que analisa e observa, realizam as maravilhas da disseminação da luz e da semeadura de paz. Então, essa casa espírita ela tem que estar bem preparada, entendeu? Porque a equipe espiritual desse trabalho, né, eles pediram ao hábito, aos amigos espirituais, que dessem para eles uma palavra de esclarecimento sobre esse trabalho, que é um trabalho muito importante. O trabalho, quando alguém chega a uma casa espírita, a forma como ela é recepcionada, como ela é orientada, isso pode salvar uma vida. Isso pode salvar uma vida. É preciso prosseguir apesar dos obstáculos. A crença racional e o conhecimento são fatores de grande poder, mas faz-se necessário vivê-los na prática da experiência individual e colocá-los em ação no desenvolvimento das atividades que se instituem das casas espíritas. É preciso desenvolver a dinâmica social da caridade para romper o egocentrismo dos indivíduos e fazer desabrochar em seu lugar o altruísmo moral. A prática da caridade é o aprendizado necessário do altruísmo. É o treinamento moral capaz de fundamentar as bases de uma sociedade regenerada. Quando mencionamos aqui a caridade, não pretendemos enfatizar os serviços de assistência social, porque as pessoas acham, às vezes, que o trabalho da caridade visa apenas entregar uma cesta básica ou uma muda de roupa, tá? E ele diz aqui, a caridade espírita não se traduz em protecionismo alienante e gerador de acomodações, mas se faz ação fraterna, capaz de estender as mãos e socorrer aquele que padece nas armadilhas de seu próprio eu. Então, a prática da caridade, tá? Essa ajuda que você vai prestar àquela criatura para fazer ela perceber que a solução do problema dela está nela mesma. E, primeiro, aceitar o que ela está passando, reconhecer que ela precisa fazer a sua reforma moral, e sem reforma moral não tem cura, entendeu? Então, às vezes, a pessoa chega na casa espírita, cheia de problemas, vamos fazer a caridade, vamos dar a bolsa. Isso também mas a principal é estender as mãos às pessoas e socorrer aquele que está sofrendo nas armadilhas do seu próprio eu. Diante, pois, das incompreensões e críticas, ergamo-nos sobre as bases seguras da qualificação. Apoiemo-nos em Kardec e caminhemos sem desfalecimento. Rogamos a Jesus abençoar todos os que militam nas lides espíritas, particularmente os trabalhadores da seara mediúnica. Por quê? Porque esse trabalhador da seara mediúnica, ele vai entrar em contato com os espíritos encarnados e desencarnados. Ele vai buscar auxiliar, orientar moralmente, espiritualmente, tanto o encarnado como o desencarnado, né? E muitas vezes ele não é muito simpático, aquele que dá a orientação, porque muitas vezes ele vai até lá querendo ouvir uma coisa e ouve outra. Ouve o que ele não quer ouvir. Ele sai de lá
muitas vezes reclamando, essa casa é fraca, esse homem ou essa mulher é muito mal educado, porque deu a ele uma orientação que a pessoa não queria ouvir. Falou para ele a verdade. Então, muitas vezes, né? Então, ele diz aqui, que a divulgação deste trabalho possa incentivar a multiplicação de equipes se dispõem às realizações aqui descritas, minimizando os sofrimentos humanos e, simultaneamente, oferecendo sólida contribuição para o avanço da doutrina espírita, poderoso farol a iluminar os caminhos da vida. Bezerra de Menezes. Mensagem psicografada pela médium Dalva Silva Souza, no dia 14 de janeiro de 97. Justifica-se a presença do espírito Adolfo Bezerra de Menezes na abertura desta obra, pois que no início dos trabalhos práticos apresentou-se e determinou que uma equipe de médicos e estudiosos espíritas, que está sob sua orientação, permanecesse ligada aos procedimentos relacionados ao projeto e execução. Então, olha só, ele veio e orientou que uma equipe de médicos e estudiosos espirituais sob a orientação dele, ficasse ligado aos procedimentos realizados ao projeto e execução. Esse livro, gente, é um livro muito interessante, tá? Quem puder adquirir, é Laudos Espíritas da Loucura, do Palhano Júnior e Júlia Anália S. de Oliveira. Então, o doutor Bezerra aqui, ele chama atenção, principalmente para o trabalhador das reuniões mediúnicas. Ele sempre precisa se preparar, precisa realmente estar atento, porque ele vai lidar com todo esse tipo de pessoa. E espírito também. Porque quem trabalha em mesa mediúnica também recebe esses espíritos que chegam à casa querendo solução mágica para o seu problema, sem querer atacar a verdadeira razão dele continuar naquela situação. Porque tem espírito que encarna e desencarna, sempre com a mesma situação. Se você fizer uma análise de 3, 4 encarnações dele, você vai ver que ele está na mesma batida. Assim também os encarnados. Então, você vai lidar no atendimento fraterno, você vai lidar com o encarnado que está nessa situação. Quem trabalha em atendimento fraterno sabe como é que é. A pessoa, às vezes, fica ali, você conversa com ela, você dá orientação, aí ela revira os olhinhos, aí vai embora, e você já percebeu que ela não vai buscar melhora pessoal. E na mesa mediúnica também. Você atende aquele irmão, mas percebe que ele vai continuar ali na mesma batida. Então, é preciso realmente ter muito preparo. Tem até amigos, né, doutrinadores, que terminam aquele trabalho e ficam chateados. Eu fiquei chateada porque eu não consegui demovê-lo das atitudes que ele estava tomando. Então, às vezes, tem doutrinador que fica chateado, porque ele percebeu que o espírito não aceitou a orientação dele e continua a mesma coisa. Olha, se tu encarnado assim... Pois é. Quantos amigos e japoneses dizem, meu filho, melhora, muda, e ele vai... Não interessa, eu sei o que eu estou fazendo. É uma outra frase, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Aí você olha, ai, meu Deus do céu. E tem o desencarnado que também. Ele, tá, tudo bem, vai. E vai embora. Daqui a pouco está de volta. Então, a gente tem que se preparar para isso. Ô, Rose, uma luta que eu tenho lá luta, entre aspas, né? Lá no meu centro, com o pessoal do departamento lá de assistência, né, fraterna, é que o pessoal muitas vezes acha que é filantropia, que a gente não pode fazer filantropia, só dá, fazer a sopinha, não sei o que, entregar e tchau, vai embora. Gente, isso não é trabalho de centro espírita, né? Eu falo lá, a gente tem que, no mínimo, carregar uma palavra, né? Levar uma palavra do evangelho, alguma coisa. Foi o que o Bezerra disse aí.
Para a gente carregar, né? Erguemos o Kardec, né? Exatismo. E quem não gosta de uma molezinha? Pois é, exatamente. Cesta básica, ajuda material, se tiver. Mas não é função da casa espírita. Não dar é, exatamente. material. A função da casa espírita é dar o alimento espiritual. Aí agora, não tá, agora começaram a fazer mesmo assim, uma pequena palestra ali, 20 minutinhos, uma conversa, só depois entregar a sopinha, o que tem que fazer. O alimento material, você disse melhor, meu amigo. Pois é, não é função da casa espírita, né? A função da casa espírita é o alimento. Você dá, se tiver. E tem muitas casas espíritas que ainda não acordaram para isso. Nessa mensagem, todo Bezerra fala sobre isso. Sobre caridade. E caridade não é dar somente a Exatamente. mas ajudar a pessoa a buscar o caminho dela. E esse é o trabalho, o verdadeiro trabalho da caridade. E essa questão aí da frustração, né, tanto do doutrinador quanto do próprio atendente fraterno, não pode ficar frustrado, né? Qual que é a função nossa? É plantar sementinha. A sementinha já está plantando. O momento que for propício, aquele irmão vai desenvolver, né? Agora, a gente não pode querer ficar forçando, não, porque você não sabe, isso não existe, né? Então, a gente tem que fazer, a gente não muda as pessoas que vão mudar. Então, a nossa função é plantar essa sementinha. Não. Aí também tem a pontinha de vaidade, né? Pois é, ainda tem isso, né? Pontinha de vaidade também, né? Vamos voltar aqui no livro. Aí ele diz aqui, aí Hermínio continua dizendo, aqueles, contudo, que se revelam realmente interessados, olha só, aqueles, contudo, que se revelam realmente interessados em se curar, porque tem pessoas que não estão realmente interessadas em se curar, e dispostos ao trabalho que isso implica. Então, está dizendo aqui, aquele que está interessado em realmente em se curar e dispostos ao trabalho que isso implica. Ele está dizendo, gente, para obter a cura, dá trabalho. Dá trabalho. Então, ninguém vai receber a cura assim, ó. Não passe de mágica, não. Então, aqueles, contudo, que se revelam realmente interessados em se curar e dispostos aos trabalhos, botou no plural, aos trabalhos, isso implica, não é difícil ajudar. Então, para aquele que está realmente determinado a melhorar e que tem noção que vai ter que fazer, vai ter que trabalhar muito para isso, a esse não é difícil de ajudar. A primeira medida que a pessoa procurada para essa tarefa precisa tomar é de despojada simplicidade. E se resume em poucas palavras. Disponha-se a ouvir o que a outra tem a dizer. Quer melhorar? Quer ser ajudada? Usa o ouvido. Aceita o que o outro... Quer dizer, ouve o que o outro tem a dizer. Isso também é válido em relação aos espíritos desencarnados, nas sessões de doutrinação e desobsessão. Então, é preciso, né, ser humilde e se colocar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. A maioria dos dirigentes de grupos e doutrinadores parece desconhecer essa condição elementar. Pessoas apressadas e superficiais não estão preparadas para ajudar aquele que tem um problema íntimo e busca ajuda. É mais fácil diagnosticar logo a disfunção como obsessão ou mediunidade embotada e despachar a pessoa para a mesa mediúnica. Então, isso às vezes acontece na casa espírita. A famosa despachada, né? Você não tem muita paciência para ouvir a pessoa, e aí a pessoa abriu a boca e falou 3, 4 palavras, você já dá um diagnóstico. Precisa tratar, está obsidiado. Está obsidiado, precisa, né, de um tratamento. Aí ele diz aqui,
A realidade, porém, pode ser, e é com frequência, bem outra. Instruída por suas próprias experiências pessoais e assistida pelas suas faculdades de percepção, Regina costuma distinguir com clareza uma coisa: problemas emocionais próprios da pessoa, da outra, envolvimento com espíritos desencarnados. E há duas possibilidades. Ou a pessoa está com graves problemas emocionais, ou realmente a pessoa pode estar sofrendo uma influência de espíritos desencarnados. Porque muitas vezes a pessoa, essas comunicações, essas passividades que a pessoa pode estar dando, pode ser um problema anímico, uma questão anímica. A pessoa é cheia de problemas emocionais. É usar o processo anímico. Então, você precisa, somente ouvindo a pessoa, deixando a pessoa falar, né? Você ouvindo a pessoa, ouvindo o espírito, que às vezes a mesa mediúnica, o espírito vai falar, o outro vem, ó. Eu já vi um espírito dar um fora no médio, no doutrinador violento. Ele virou para o doutrinador e falou: cala a boca, deixa eu falar. Falou assim para o doutrinador. E aí, olha a situação difícil, né? Então, o que está dizendo aqui, a primeira medida que a pessoa procurada para essa tarefa precisa tomar é de despojada simplicidade. Então, o doutrinador, ele está sendo procurado por aquele que está aflito. Então, ele tem que se mostrar, né, uma pessoa humilde, uma pessoa ali disposta a ouvir o que aquele que está, entre aspas, doente, tem para falar. Porque tem aquela coisa, a pessoa começa a falar, aí você diz: já sei o teu problema, você falar nem mais nada. Precisa falar, contar, abrir o coração. E conforme você vai deixando a pessoa falar, você vai o quê? Analisando de acordo com o que a pessoa está expondo ali. Se você não deixar... A pessoa também precisa ser humilde para poder falar realmente o que está acontecendo, para não ficar ele próprio mascarando. Exato, mas isso é muito comum no início. No início, quando a pessoa vai a primeira vez, tem pessoas que são muito francas, abrem logo o coração, mas tem outras que, na primeira vez que ela vai a um atendimento, ela não tem coragem de falar as coisas. Só com o passar do tempo, até na terapia isso acontece muito, só depois do passar do tempo que ela vai, que o terapeuta percebe que ela está mascarando alguma coisa e ele sutilmente vai arrancando da pessoa e a pessoa vai contando, né? Dificilmente a primeira vez a pessoa conta, fala, isso, aquilo. Humilde também para poder receber essa Exata orientação. Exatamente. Exatamente. Então, aqui ele está falando em relação àquele que está, o doutrinador, aquele que está no atendimento fraterno, que recebe aquele que está com problema, né? Então, ele fala que ele tem que saber ouvir. A Joana diz uma frase que eu adoro, quando ela diz assim: se falar é bom, saber ouvir é divino. Se falar é bom, saber ouvir é divino. Então, ele fala aqui, né? Pessoas apressadas e superficiais não estão preparadas para ajudar aquele que tem o problema íntimo e busca ajuda. Quem é apressado e superficial não pode trabalhar no atendimento fraterno. Nem pode ser doutrinador. Porque ele tem que ter a capacidade de saber ouvir. É mais fácil diagnosticar logo a disfunção como obsessão ou mediunidade embotada e disfarçar a pessoa para a mesa mediúnica. A realidade, porém, pode ser, e a frequência bem outra, instruída por suas próprias experiências pessoais e assistidas pela sua faculdade de percepção. Regina costuma distinguir com clareza uma coisa:
problema emocional próprio da pessoa, da outra, envolvimento com os espíritos desencarnados. Em casos do primeiro tipo, em casos de problemas emocionais, é preciso ajudar a pessoa a entender o que se passa e a conviver com o problema, até conseguir superá-lo. No caso do encarnado, sugerir, com muito cuidado, muita sutileza, que ele faça uma terapia, né? Sugerir que busque uma terapia, né? Aceitando, porém, condições muitas vezes impostas por complicações kármicas nada fáceis ou decididamente impossíveis de serem desatadas no momento. Então, a pessoa também, às vezes, tem que entender, né? Se o terapeuta, se o atendimento, quem está fazendo atendimento fraterno, colocar que, às vezes, nós temos questões a serem resolvidas, né? Do ponto de vista emocional e espiritual, e não vão ser resolvidas de hoje para amanhã. E, às vezes, nessa própria reencarnação. Então, a gente também tem que entender que, às vezes, nós temos problemas e necessitam de tempo para serem resolvidos. Por quê? Porque vai tempo para o problema ser adquirido. Né? Às vezes, a gente ficou muitas encarnações criando problema. Né? Criando problema. Então, às vezes, a gente passou, vamos dizer, uma pessoa que foi muito violenta, muito egoísta, né? E ela, várias reencarnações, ela agiu daquela maneira dura, cruel, egoísta. Agora, não vai ser numa reencarnação só que ela vai resolver aquele problema. Então, ela vai ter que, quer ver um dos problemas? Uma vez eu estava vendo um amigo espiritual falar sobre isso. Um dos problemas que, normalmente, nós contraímos durante um longo tempo, várias encarnações, há problemas conquistados através do mau uso da palavra. E do mau uso da palavra não é aquele caso de ficar chamando o outro de feio, não. Durante muitas encarnações, a gente chamou todo mundo de feio. Não. Pessoas que usaram a palavra e os conhecimentos durante muitas encarnações para desviar grupos, para desviar outras pessoas. Quem me falou sobre isso foi Haroldo Dutra Dias. Agora que eu me lembrei. Uma palestra que ele fazia, ele falando. E ele sabia que naquela encarnação ele tinha uma missão, e que essa missão não era só dessa vida, outras vidas ele teria que passar para usar a palavra e o conhecimento do evangelho que ele tinha para auxiliar as pessoas, os espíritos, a encontrarem o caminho do bem, porque muitas daquelas pessoas que o ouviam eram pessoas que, em encarnações passadas, influenciou negativamente pela palavra. Entendeu? Então, normalmente, as pessoas que se envolvem na área da educação, seja professores, orientadores, coordenadores espíritas, palestrantes, não querendo assustar ninguém, são pessoas que, no passado, usaram mal a sua palavra, sequência, e agora tem que corrigir o problema. Mas vai ser numa vida só. Entendeu? Porque o desastre foi muito grande. O desastre foi muito grande. E, às vezes, aquele que você influenciou mal essa pessoa desencaminhou outras. Baseado naquilo que você ensinou a ela. Então, você não é só responsável por ela. Você é também responsável pelos frutos, pelas sementes que ela semeou. Entendeu? Porque aquela pessoa que ele influenciou porque ele adquiriu aquele conhecimento de você. Então, você também vai ser o responsável dela. Por isso, você nunca... Nesse sentido.
Entendeu? A responsabilidade é muito grande. Porque a palavra é igual aquela historinha do travesseiro, lembra? Que a mãe tem 2 filhas e as filhas metem o valor na vida dos outros. Um dia a mãe pega um travesseiro cheio de penas e dá para os meninos, leva para os meninos da montanha, manda que ela abre o travesseiro e batam, e as penas se espalham, o vento leva. E a mãe diz assim: agora vocês vão ter uma tarefa, recolher todas as penas. Aí a mãe é impossível. O vento levou elas. Assim é com a palavra. Assim é com a palavra. Com a palavra boa e com a palavra equivocada. Então, você também... É óbvio que aquele ali, o outro que espalhou a tua palavra, também é responsável. Mas você também é. Você também é. Porque você foi a fonte. Entendeu? A fonte envenenada foi você. Quantos beberam da água da fonte envenenada? Estão todos doentes. Então, você vai ter que fazer esse trabalho, continuar fazendo esse trabalho, de divulgar o bem, poder um dia conseguir alcançar todos aqueles. E aí você continua. Porque a palavra, a gente sabe, né? A palavra mal colocada, ela é terrível, né? Então, e nós saibamos disso e busquemos continuar trabalhando na divulgação do Evangelho. O Evangelho que é o remédio para tudo isso, né? Aí ele continua aqui. Isso se faz com um entendimento aberto, sem cronometragem apressada de tempo. Então, o sujeito vai chegar ali, obviamente tem ali 15, 20 minutos, né? Mas se tem 20 minutos, não quer dizer que você tem que fazer em 2. Então, não é aquela coisa tabelada, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê na doutrinação nas casas espíritas, aquele companheiro que chega para fazer a doutrinação, eu já vi isso, é a doutrinação padrão. Não sei se você já percebeu. Tem a doutrinação padrão. Ele faz a introdução, diz 3, 4 palavrinhas, aí o Espírito fala alguma coisa, ele corta, aí ele encerra, vai. É como diz aquele pessoal trabalhando na fábrica, entendeu? Produção, e vai. Aí você percebe aquela coisa mecânica. E tem um tempo, rapidinho. Até eu vejo um jogador que, quando dão uma bola para ele quase mata quem fez o passe. Por que você está me dando essa bola? Está querendo o quê? Aí ele se despacha da bola, quem não sabe o que fazer com a bola, ele despacha e sem criar nada. Entendeu? Uma jogada nova, uma coisa nova. Recebeu a bola, ele olha e já manda. Então, tem doutrinadores assim. Tem doutrinadores assim. Né? Então, ele fala sobre isso. Permitindo-se que a pessoa exponha todo o seu problema, com as suas dúvidas em debate, seja ouvida, enfim, com paciência e interesse. Infelizmente, às vezes, quando você vai a um hospital fazer consulta médica, não tem médico que você percebe, ele não está nem um pouco interessado em você. Ele olha para você, já pega o negócio, preenche, te dá... Você quer falar alguma coisa? Tem médico que você percebe que ele não está nem aí para você. Não quer dizer que ele seja um mau médico, não quer dizer que ele deu uma receita errada, não. Mas você percebe que você começa a falar, ele não está interessado no que você vai dizer. Já tem outros, não. Que conversa com você, né? Pergunta, diz até coisas que você não quer ouvir. Eu fui no cardiologista espírita, né? Doutor Roberto Silveira, e ele até falou, eu coloquei meu problema para ele, do problema cardíaco e tudo mais, da minha pressão de alta, e ele olhou para mim, e ele falou assim, olha, eu vou fazer até a tua receita, vou mudar a sua medicação, mas eu queria dizer uma coisa para você. Nada disso que eu estou fazendo vai resolver se você não mudar
a sua forma de ser. Você é muito agitada. E olha, você conversando comigo 15, 20 minutos. Você precisa se acalmar, fazer as coisas com mais... Aí eu percebi que ele me ouviu. Ele me ouviu. Então, ele não me deu só a receita. Ele fez uma outra recomendação. Entendeu? E já tem outros, não. Chega, tá, sai, manda outro. Então, é o que ele está dizendo aqui. Só assim o núcleo do problema poderá ser identificado para uma orientação segura do que pode e deve ser feito. Como foi dito há pouco, até é possível que a solução seja mesmo a de encaminhar o caso ao tratamento obsessivo. Até pode ser, né? Ou a tarefa do treinamento mediúnico. Qualquer que seja a indicação, a preliminar é a de recomendar-se ao paciente o estudo criterioso do assunto, não em livros eruditos e essencialmente teóricos, logo de início, mas em trabalhos mais acessíveis e de fácil entendimento. Então, se a pessoa foi procurar uma casa espírita, você percebeu que o problema da pessoa é emocional, ou que o problema da pessoa é espiritual, recomenda, de repente, a pessoa, olha, vem assistir umas palestras públicas, uma vez por semana, recebe o passe, se você achar interessante, gostar, sabe, você não queira fazer o curso do livro do Evangelho segundo o Espírito, não vai recomendar André Luiz, lá, não vai recomendar ou de cara uma Joana de Anjos, que a pessoa pode ter dificuldades, entendeu? Não vai recomendar logo o livro dos médios, nem a Gênesis. Você percebe que a pessoa não tem conhecimento, é do Evangelho. Lá no céu tem o curso do Pedro de Camargo, que também é muito bom, porque é Evangelho puro, né? Então, recomenda um negócio assim. Primeiro assistir uma palestra. Não bota a pessoa... Vai que seja uma daquelas pessoas que não são muito chegadas a estudar. Sabe que tem. Né? Tem pessoa que você diz assim, fulano, você não quer ler esse livro? Aqui é muito bom. Aí a pessoa faz assim. Ela pega o livro e faz assim, ó. É muito grosso. Aí você pega um outro livro, aí ela faz assim, esse é legal. Entendeu? Tem pessoas que são assim, gente. Tem pessoas que pegam o livro, isso é assim. Ou então ela abre e vê quantas páginas tem. Aí você percebe, né? Gente, eu não preciso falar muito, eu tinha aluno de meus cursos, nos cursos doutrinários, pessoas que trabalhavam na reunião mediúnica, tá? Reunião mediúnica. E iam para os cursos doutrinários e não levavam o livro. Às vezes era o livro dos médios, às vezes era o André Luiz, ou o curso da Ivone, não levava. E uma vez eu perguntei para a pessoa, poxa, você... Porque eu percebi que ela fazia um estudo e ela lia do livro do colega. Um companheiro sentava do lado dela, abria o livro e ela estudava junto. Né? Só que, às vezes, um lia mais rápido que o outro, aí o outro lia a página com ele, virava, aí ela pedia para ver que ela deixa terminar de ler. Né? Porque tem pessoa que lê rápido, é que lê. E não é dizer que fosse pessoa que não fosse ser analfabeta, não. Era pessoa que tinha, sabe, a conhecimento. Era pessoa informada e tudo mais. E eu, dando o curso, eu observo tudo, né? E aquilo estava me incomodando profundamente. Porque toda vez que o outro virava a página, ela... Peraí, isso aqui que eu não terminei de ler. E eu, sutilmente, com muita cara de pau, um dia final do curso, eu perguntei, por que você não traz o seu próprio livro? Ela respondeu para mim, o livro pesa. O livro pesava.
Era o livro Nosso Lar, que não é bem muito grosso. Ah, eu vou pela rua com o livro, ele baixada. Uma pessoa assim, muito boa, trabalhava, mas entendeu a situação? Então, se uma pessoa chega a casa e com dificuldade, você tem que tomar cuidado. Não vai logo recomendar um curso. Diz assim, vem assistir palestra pública. O que é para assistir palestra pública? Você precisa trazer livro. Não é? Você não precisa trazer livro. Você vem apenas você com a sua bolsinha. Então, assiste umas palestras públicas, recebe o passe, toma água fluidificada, aí a pessoa pergunta, é todo dia? Você diz, não, uma vez por semana. Não vai combinar nem assistir 2 nem 3 reuniões públicas por semana, não. Porque para a pessoa já pode ser muito. Pode ser muito. Uma vez por semana, 50 minutos, não diz nem que é uma hora. Porque 50 minutos é uma coisa. Falar em 1 hora, então parece que é muito, né? É quase a mesma coisa, mas então você tem que ter essa sutileza, você não sabe do que você está falando. É igual aquele doutrinador, chega o espírito para ser doutrinado, muito rebelde, muito aquela coisa toda, e você diz para ele assim, meu irmão, vamos orar, vamos pedir à sua mãe que venha te ajudar. Vai que a mãe daquele espírito foi a causadora da desgraça dele. Então, nada de ser mãe. Não é? Porque tem tanta mãe que prejudicou os filhos, então não vai dizer, sua mãezinha, que mãezinha, aquela isso, aquela outra. Então, nada de mãe. Né? Porque tem gente que acha que falar em mãe é uma maravilha. Não, nem sempre é uma maravilha. Tem seus problemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, recomenda-se assistir uma palestra pública 1 vez por semana, 50 minutinhos, depois você recebe seu passe, sua água fluidificada. Aí a pessoa vem, e aí ela vai, se ela estiver realmente, como diz aqui, realmente interessada em se curar, ela vai passar ali perto da livraria, olhar os livros coloridos, fininhos do início, um livrinho de mensagem, né? E depois ela mesma vai perguntar, vai procurar outras coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de trabalho, né? E depois ele diz aqui, é preciso que a pessoa tenha um mínimo de entendimento do que está se passando consigo mesma antes de entregar-se a uma experiência sobre a qual tudo ignora. Então, você tem que conversar com a pessoa para que a pessoa possa começar a entender o problema que elas têm. E, a partir daí, ela vai buscando se melhorar, né? Tanto que esse item aqui se chama a busca da sanidade. Então, somos nós mesmos que vamos, com o tempo, buscando o nosso tratamento. E o doutrinador, o atendimento, tanto para o encarnado como para o desencarnado, você vai dando uma orientação, mas sem se colocar ali como aquele que vai resolver o problema do outro, porque você não vai resolver. Daí a importância do estudo, de quem trabalha realiza o trabalho mediúnico. Daí a mensagem do Dr. Bezerra, da importância das equipes mediúnicas na casa espírita. Então, a casa tem que ter um bom trabalho mediúnico e o trabalhador da casa mediúnica tem que se preparar para poder fazer um verdadeiro trabalho e aí sim realizar a verdadeira caridade. Né? Porque sem isso, não vai, só dando a cesta básica, não vai se resolver o problema das pessoas. E também não vai se conseguir ajudar os espíritos. Então, nós vamos parando por aqui, tá? Semana que vem, acho que é dia 1º, né? Periferia 26, 7, 8, 9, 31, não, dia 2. Então, dia 2, a gente vai começar aqui nesse parágrafo. Muitas vezes, a gente percebe como o Hermínio Miranda,
ele é detalhista, ele procura abordar todos os pontos, né? Ele vai ali. Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus do céu, mas essa história da Regina nunca. Mas ele vai acertando todas as arestas para não deixar, entendeu? Furo. Eu encontrei, eu tenho na minha casa alguns anuários espíritas. Então, eu achei eu tenho um de 1965, um de 1967 e um de 1965 e outro de 67. Já tem textos do Hermínio de Miranda lá. Textos muito interessantes no Anuário Espírita. É uma coisa que, se vocês puderem, passar um sebo, ver Anuário Espírita, cada um de um ano, adquiram, porque tem muitos textos interessantes ali. E eu achei dois do Hermínio muito bom, olha só. 1960. Ô, Rose, Foi. o que é o Anuário Espírita? Espírita é como se fosse um livro onde é como se fosse uma revista que condensasse tudo que aconteceu durante o ano no movimento espírita. E as notícias dos eventos, e alguns escritores publicam alguns artigos. Então, eles vão falar Anuário Espírita de 1967. É um resumão de tudo que aconteceu no movimento espírita, dos fatos mais importantes de 1967. E tem alguns artigos publicados do Chico, do Henrique, né? Então, quanto mais antigo, você vai encontrando artigos bem interessantes. Eu estou procurando um de 1964. Estou correndo atrás, porque ele tem uma matéria importantíssima sobre perispírito. Eu tenho até matéria que vai divulgar, mas eu queria o anuário, que ele é bem completo. Eu já consegui o de 1965 e o de 1967. Estou procurando de 1964. Muito difícil. Mas ele é muito interessante. Você encontra muita matéria, estudos, reflexões, daquele pessoal mais antigo, de Hermínio de Miranda, de Econo Pires, de Deolindo Amorim, muita coisa boa. Vamos ver lá, Anuário Espírita, aí tem os anos, os mais antigos e tem os novos. São publicados, parece que até hoje, mas muita coisa boa. E você vai encontrando ali, são matérias, artigos, sabe? Coisa muito interessante mesmo. Então, meus irmãos, nós vamos parando por aqui. E quando for assim, 5h30, tá bom, Denise? A gente inicia o nosso estudo dos ensinos de Jesus. Tá bom? Então, eu vou pedir para você. Rose, esse livro aqui do Emmanuel, quando que nós estamos fazendo ele? O nome do livro, que eu não enxergo. Hã? Qual é o nome do livro? É esse aqui Sobe um pouquinho mais aí, Emmanuel. Luar. Sobe um pouquinho mais. Hã? Quarta-feira, toda quarta-feira, 7:45. Ah, então é isso, que ontem não teve. Eu fiquei procurando, não vi. Teve? Teve. Ah, eu não consegui entrar. É Porque está aqui, quarta-feira, exatamente, quarta-feira, 7h50, né? a gente entra aqui para a gente. Aham. Ok. Muito bom, tá? Tá bom. Porque eu não vi ele naquele catálogo de curso. A influência da Igreja Católica da América do Sul no Brasil, e falamos da Inquisição na América do Sul e no Brasil, mostrando como havia a Inquisição no Brasil. Eu tentei de todas as maneiras, não consegui. Teve Inquisição no Brasil, mas no Brasil teve Inquisição no meado do século XVIII. Lá por 1750, teve uma ação violenta da Inquisição no Brasil. Tá? Mais de 500 pessoas sofreram a violência da imagem que é registrada, né? Da Inquisição. Nós vamos continuar falando. Semana que vem vamos falar sobre a questão da Revolução Espanhola. Tá bom. A igreja, na Revolução... Ele não está naquele que tu mandou, o moderno? Tá gozado, eu não vi, eu procurei também. Esqueci de colocar. Quinta-feira, ok.
Quarta-feira. É Quarta-feira, quarta, ontem? Foi ontem. Uhum. Isso. Eu não reparei se eu... Ok, Então, tudo bem. 19h50. Está Encerra. aqui escrito. Aí como eu não conseguia entrar, eu não